O erro vale mais que o acerto? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí galera, beleza? Bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre o erro. Quando a gente comete o erro, o que acontece sobre os julgamentos alheios? Esse é o nosso tema. Antes eu queria pedir para você, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país. E esse é o nosso objetivo. Eu chamei sua atenção dizendo que o erro vale muito mais do que o acerto, justamente porque nós somos assim. A gente dá muito mais valor ao erro do que ao acerto em relação às atitudes das pessoas. Isso é um problema que a gente tem que resolver ao longo da nossa evolução. Por quê? Ocorre que, às vezes, a gente deixa de falar com pessoas, ou senão a gente nem se aproxima de pessoas por causa de uma atitude dela. Quando, na verdade, a gente sabe que ela tem muito mais boas atitudes do que atitudes más, atitudes ruins ou erradas, e a gente deixa de falar com essa pessoa por causa de uma atitude. Pois é, aí que está o problema. A gente dá muito mais valor ao erro, vamos dizer que a pessoa errou, do que aos acertos. Isso daí é uma característica nossa em relação ao julgamento. Mas como que parte essa ideia do julgamento? Para a gente julgar, a gente precisa ter uma premissa, a gente precisa ter um norte. Eu vou julgar se uma pessoa sabe jogar xadrez ou não, se eu souber jogar xadrez. A gente vai dizer que uma pessoa é boa ou ruim se a gente sabe o que é ser bom e o que é ser ruim. Mas aí quando a gente faz um julgamento, a gente julga de uma maneira muito forte. A gente acaba se tornando juízes quando a gente vê uma coisa que nos incomoda. Por exemplo, o que está na moda hoje é a questão política. Se o fulano gosta do partido ou do candidato X e o outro gosta do partido do candidato Y, essas pessoas normalmente elas se afastam. E às vezes, essas duas pessoas elas têm tantas qualidades para, de repente, um passar para o outro, para aprender um com o outro, mas essas pessoas acabam se afastando por causa de opinião política. Ah, não vou falar com aquele ali mais não, porque eu fiquei sabendo que ele gosta do fulano. E eu odeio esse fulano político tal. Isso daí torna uma coisa ruim justamente porque os nossos irmãos terrenos, todos nós somos irmãos terrenos, a gente está aqui para aprender um com o outro. A gente vem aqui para evoluir um com o outro. A gente não vem aqui só para nós evoluirmos, independente de qualquer pessoa. A gente vem aqui com o bem comum, o bem da coletividade. E a gente deixa de falar com uma pessoa por causa de uma opinião política. Isso acontece em grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais, família, pessoas que são da mesma família, que acabam por não se falar mais por causa de uma opinião contrária. Uma opinião. Esse que é o nosso problema. É justamente o que eu volto a falar. Por isso que o erro ele tem muito mais poder do que o acerto em relação às nossas ideias. E neste caso, eu não estou nem dizendo que é um erro, mas ideias contrapostas. O problema, por exemplo, da religião é um problema que isso afeta muito e muito o nosso planeta. A gente vê guerras acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio, por causa de religião. A gente vê, por exemplo, no nosso país, um país que é cristão, por exemplo, várias religiões cristãs que entram em conflitos por causa de ideias contrapostas. Quando, na verdade, não deveria existir isso. Deveria existir um respeito mútuo entre todos e que essas pessoas deveriam se comunicar, conversar entre elas, não uma se afastar da outra porque eu sou da religião X, ela é da Y, ela é da Z. Eu me afasto dessa pessoa porque ela não acredita na minha religião. Essa pessoa não presta. A gente julga as pessoas por causa de uma escolha de uma religião. Quando, na verdade, a ideia da religião é religare, é ligar, unir as pessoas. E aí, só porque eu não sou daquela religião, eu não posso fazer parte da vida daquela pessoa. Só se ela fosse da minha religião. A gente vê torcidas de time de futebol no mundo inteiro que não podem se ver. Eles acabam entrando em guerra, em vias de fato, acabam em morte, justamente porque um gosta de uma camisa, outro gosta de outra camisa. Essa intolerância acaba deixando as pessoas muito propícias a fazer esse tipo de julgamentos, dizendo que aquela pessoa que não torce para o meu time, ela não é uma pessoa boa, porque tem que torcer para o meu time para ser uma pessoa boa. Você acaba matando uma pessoa justamente por causa de uma opinião contrária. Eu vou mais ao longe dizendo, claro, vamos dizer das pessoas que cometem erros de fato. Uma pessoa que comete um erro. Essa pessoa, ela vai ser julgada pela sociedade toda, independente de qual erro foi que ela causou.
as pessoas não sabem, não conhecem, ou se conhecem as qualidades dela, vai tudo por água abaixo. Então essa pessoa ela fica muito pior. Mas é claro, nós ainda, neste mundo que nós vivemos, mundo de provas e expiações, com os nossos pensamentos ainda primitivos, a gente vai fazer muito isso. Mas a gente tem que tentar não fazer. Até porque Jesus, ele disse uma vez, quando as pessoas tentavam apedrejar a mulher que estava ali, adúltera, Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ora, o que ele quis dizer? Não adianta você querer ser o juiz, o julgador, sendo que você tem teto de vidro. É a música da Pitty que ela fala: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Essa crueldade que nós, seres humanos, ainda a gente comete em relação às atitudes das pessoas, quando a gente acaba por crucificar a pessoa por um ato, isso daí é algo que tende a mudar de acordo com a nossa evolução. A gente não pode esquecer que Jesus, ele foi crucificado por algo que ele nem cometeu. Imagina então uma pessoa que comete algo, como ela vai ser julgada pela sociedade. Eu não estou dizendo que a pessoa que comete, por exemplo, um crime, essa pessoa não tem que ser julgada. Claro que ela tem que ser julgada. Tem que ser julgada. Se ela tiver que ficar presa, ela vai ser presa, ela vai cumprir o que ela tem que cumprir. Claro, existe a justiça para isso. E a justiça ela tende sempre a evoluir de acordo com a evolução do ser humano. Mas o que a gente pode pedir é que vamos tentar dar uma chance que seja, antes da gente crucificar qualquer pessoa, seja por uma opinião contrária a nós, como eu falei, política, de time de futebol ou algo relacionado, ou seja por de repente um erro que essa pessoa cometeu. Vamos tentar dar uma chance em relação ao nosso julgamento, ao nosso pré-julgamento. De repente a gente vê uma pessoa que cometeu algo e não dizer essa pessoa é isso, 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 aquilo. Quando de repente a gente esquece que as pessoas, elas também têm qualidades. Também não estou aqui para dizer para que você seja um monge, para que você seja uma pessoa zen o tempo todo com pessoas que também não são legais com você, com pessoas que te incomodam, com pessoas chatas. A gente não é obrigado também a ficar com pessoas assim. Por exemplo, de qualquer forma, se você não quer ficar perto de pessoas que você considera chatas ou pessoas que você não tem nada que aprender, só tem a perder com essas pessoas, pelo menos não julgue essas pessoas, porque alguma qualidade essas pessoas têm. A gente tem que pensar isso. E aí, voltando a falar da intolerância, a gente fica tão intolerante com as situações que, por exemplo, eu vejo muitos vídeos do Leandro Carnal. Eu acho ele uma pessoa espetacular. Eu acho ele muito bom. É um professor inteligentíssimo. E Leandro Carnal é uma pessoa que é ateu. Eu, por exemplo, sou espírita. E qual que é o problema de ele ser ateu? Eu aprendo o tempo todo com o Leandro Carnal. O tempo todo. Agora, de repente, eu fiquei sabendo que ele é ateu, então eu não quero mais assistir aos vídeos dele, porque ele é ateu. Olha o tanto de assunto, olha o tanto de coisa que ele passa para nós de conhecimento, que eu deixaria de aprender justamente por ele ser ateu e eu não. Então a gente tem que deixar de lado esse tipo de coisa e tentar aprender o máximo que a gente puder com as pessoas, independente de opiniões contrárias à nossa. Tente evitar fazer julgamentos ferrenhos às pessoas. E também tente ver sempre nas pessoas as qualidades delas, independente dessas pessoas cometerem ou não erros. Esse que é o grande problema nosso. Às vezes é muito difícil a gente enxergar qualidade nas pessoas. Mas é muito fácil a gente enxergar defeitos. Porque nós não erramos. Nós nos equivocamos. A pessoa ela erra. A pessoa alheia erra. A pessoa alheia que tem um estilo diferente do meu, que tem uma orientação diferente da minha, que tem um partido diferente do meu, essa pessoa, ela não presta. Só as pessoas que têm o meu pensamento que prestam. A pessoa que não é da minha religião não presta. Só a pessoa que é da minha religião. Portanto, vou pedir para você, eu sei que é muito difícil para você, para mim, para todos nós, a gente tentar enxergar as qualidades das pessoas. Por mais que elas cometam erros, por mais que elas tenham ideias contrapostas à nossa, tentar ver as pessoas como um ser humano e que nós também temos erros, vamos errar e que aquela pessoa também pode julgar a gente porque a gente não tem ideia dela. Então, se pelo menos partir de nós essa ideia de não julgar as pessoas por causa de ideias contrapostas, por causa de um erro que ela comete, já é muito bom. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Peço para você novamente se inscrever no canal
Que assim seja.